A paz do Senhor, meus amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Vamos mais uma leitura da Bíblia? Dessa vez em Gênesis capítulo 28, a fuga de Jacó. Depois de aprontar com o irmão, roubar a benção dele literalmente, que outro caminho haveria para Jacó, afinal de contas, o Esaú estava ameaçando ele, né? E vamos ver aqui o que vai acontecer. Caso você não conheça essa história, é claro. Não esqueça de já curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, para que as pessoas possam ler a Bíblia todos os dias conosco. Amém? Se inscreva aqui no canal, caso não seja inscrito. E se você gosta de ler a leitura da Bíblia aqui no canal, ative as notificações para ler a Bíblia sempre aqui conosco. Amém? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e à tua descendência contigo, para que possuas a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque seu pai não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que a já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Olha que coisa interessante. Vamos fazer um pequeno paralelo com os dias atuais e com aquela época. Eu aposto que em algum momento da sua vida você já viu alguma notícia de que passou na televisão de que tal pessoa, não sei se entre os famosos aconteceu isso, mas geralmente isso aconteceria mais entre pessoas que não são famosas, pessoas anônimas. Que tal pessoa fugiu porque estava com medo de morrer, tal pessoa fugiu porque foi ameaçada, tal pessoa fugiu porque queria se casar com alguém e os pais não deixavam. Eu aposto que você já ouviu uma notícia parecida com essa, não é? Pois é. Eu também tenho certeza absoluta de que, ao fugir, a pessoa que fugiu, seja por medo de morrer ou porque os pais não aceitavam, sei lá, que a pessoa fosse trabalhar, que fosse para outro país, que namorasse alguém, que casasse com alguém, que tivesse filhos, a pessoa foge para conseguir fazer o que ela quer, mas longe da bênção e da presença dos pais. Os pais não abençoam, ainda assim a pessoa vai lá e escafete, vai para outro canto. Nem sei se essa palavra não existe, escafete, mas enfim, releve. Geralmente acredito eu que a pessoa que foge nos dias atuais, ela foge sem que os familiares saibam, sem que os pais sequer imaginem às vezes para onde a pessoa está indo. Para quem já assistiu alguns casos policiais, sabe que algumas pessoas que acabam fugindo de casa para resolver alguma coisa, algumas coisas às vezes até os pais não permitem, não deixam. Muitas vezes, alguns casos de fuga terminam em a pessoa indo para o mundo espiritual, para não dizer outra palavra aqui, na verdade. Então, acredito eu que no mundo atual, muitas vezes quando a pessoa foge, seja lá por qual motivo for, ela foge, mas foge por conta própria. Tipo, dane-se os pais, dane-se os familiares, vou fugir, vou decidir minha vida e é isso. Mas olha que coisa interessante nessa época aqui. O título diz A Fuga de Jacó, certo? Ou seja, Jacó simplesmente tomou bênção do pai, disse tchau para a mãe e foi embora. O pai dele tinha servos e servas, provavelmente tinha pessoas com quem ele convivia, de quem ele gostava, mas aqui o título deixa bem claro, A Fuga de Jacó. Basicamente ele se despediu do pai e da mãe, recebeu a bênção do pai, o que é muito importante, que o pai era um profeta. Aliás, pode não ser um profeta, mas ele abençoou, né? E não é qualquer um que consegue abençoar, e a bênção fica sobre a vida da pessoa. Só pessoas ungidas, abençoadas por Deus. Mas apesar de ele ter fugido, ele não deixou de receber a bênção de Isaac. Inclusive foi sob a bênção do Isaac e da Rebeca. A Rebeca queria que ele fosse... Aliás, a Rebeca foi a primeira a falar para ele ir embora, porque o irmão queria, né, arrancar a cabeça dele fora, literalmente. Então, ouvindo ao pai e ouvindo a mãe falou: Foge, meu filho, foge para bem longe. E o pai, antes dele fugir, ele foi até o pai abençoou e falou para ele ser fecundo, e misericórdia, comecei a ser fecundo, hein? Dos filhos. Isso porque não tinha televisão na época, né?
12 filhos. Ele foi fecundo, ele foi abençoado, como o pai dele falou que ele seria abençoado, ou seja, ele recebeu a bênção da primogenitura, que o pai dele já havia dado antes, e foi abençoado novamente antes de ir embora. Que coisa interessante, né? Ele foi abençoado antes de ir embora. Ele fugiu, porque de fato ele não se despediu de ninguém. Tipo, dane-se, irmão. Você tá querendo me matar, então vou-me embora. Ele recebeu a bênção do pai dele antes de ir embora. Ele ouviu a mãe dele falando: meu filho, pode, vai pra longe. E ele foi. Só que na fuga dele, ainda assim, ele obedeceu ao pai dele. Ele não foi para um lugar onde ele simplesmente queria ir. Não, ele não falou: eu vou para ali, vou para lá. Não. A fuga dele foi: meu filho, você vai para Padan Aram. Lá você vai conseguir casar com nossos parentes distantes, vai poder ter mulher, vai poder ter filhos e vai estar debaixo da bênção do Senhor. Ou seja, ele fugiu, com medo do irmão, fugiu. Porém, ele obedeceu ao pai, obedeceu à mãe. A mãe mandou ele ir embora, porque o irmão queria nele. E o pai falou: vai para aquele lugar que tem parente meu, lá tem pessoas que são tementes a Deus, e lá você vai ser fecundo e vai ser muito abençoado. Então, que lição que a gente pode tirar disso? Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre essa parte de obedecer aos pais. Que nós seremos abençoados, que nós teremos vida longa na terra. Não lembro qual versículo fala isso, mas eu lembro que eu já li muitas vezes que se a gente obedece ao pai e à mãe, a gente é abençoado, não só abençoado, mas também temos chance de ter vida longa. Se a Bíblia está falando que ao obedecer o seu pai e a sua mãe, você vai ter vida longa e você vai ser abençoado, então obedeça ao seu pai e a sua mãe. Tem momentos que de fato os pais, ainda mais se os pais não forem muito tementes a Deus, acreditar em Deus, mas ainda assim não forem tão tementes, os pais podem estar conselhos que de fato não vão te abençoar, mas não necessariamente vão maldizer a sua vida, mas não vão te abençoar, mas também não vão fazer tão bem assim para sua vida. Pode até te ferrar um pouco, eu sei porque já aconteceu isso comigo, mas acredite se quiser. Pais que amam de verdade, eles amam, eles vão sempre dar os melhores conselhos que eles puderem dar, ainda que às vezes esses conselhos possam não te fazer tão bem na sua vida. Mas, porém, contudo, todavia, sendo assim você obedece seus pais, apesar de em algum momento o conselho do seu pai e da sua mãe não forem tão bem vistos, não se derem tão bem na sua vida, se você obedecer seus pais, mas ainda assim, acima de tudo, obedecer à vontade de Deus, também pode acontecer na sua vida aquela parte que fala que apesar de todas as coisas na vida darem errado, ainda assim Deus vai fazer com que os seus caminhos se endireitem. Tem um versículo da Bíblia que inclusive fala isso, que ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, você pode até talvez seguir um conselho e pode acabar sendo mal por seguir esse conselho, pode acabar acontecendo uma coisa errada na sua vida. Mas se você for uma pessoa verdadeiramente temente a Deus, se você está com o conselho do seu pai e der errado, mas ainda assim você for temente a Deus e pedir, acima de tudo, o conselho de Deus e pedir para Deus, para Ele te iluminar, te confirmar se o caminho é bom ou ruim. Ainda que o conselho de não só o pai, a mãe, mas qualquer outra pessoa, não seja o conselho que venha fazer bem a você, se você também pedir, ainda por cima de tudo isso, o conselho de Deus, perguntar para Deus, confirmar: Deus, vai dar certo, vai dar errado, eu posso por aqui, posso por ali, posso fazer isso, posso deixar de fazer aquilo. Se mesmo que os conselhos das pessoas ao redor, principalmente pai e mãe, não derem tão certo na sua vida, mas ainda assim você seguir acima de tudo o conselho de Deus, mesmo aquilo que seus pais, amigos, irmãos conselharam você e deu errado. Mas se você não conseguir seguir o conselho de Deus, aquilo que antes deu errado pode acabar se transformando numa coisa certa. Pode acabar abrindo uma mesa na sua vida. Por quê? Porque você, no final de contas, também foi obediente a Deus. Você obedeceu seus pais, sua mãe, obedeceu ao amigo, deu errado. Mas se você ainda assim foi pelo que o Senhor falou no seu coração, pelo que Deus confirmou no seu coração, de que tal coisa vai dar certo. Ainda que você inicie uma coisa, ela dê errado, mas Deus fala: continua, vai dar certo. E você insistir, vai acabar dando certo. Pode até parecer meio fora de contexto. Isso é o que eu estou sentindo agora no meu coração de falar. Pode ser que você não concorde com isso, mas é o que eu senti no meu coração de falar agora. Aqui no começo da história de Isaac, tem um momento em que os servos de Isaac, eles abrem muitos poços. E por causa de desavenças com os servos de um outro pessoal que também morava aqui, se não me engano, o rei que morava nessa terra, que inclusive ele achou a mulher, a Rebeca, muito bonita, mas que ele foi alertado por Deus para não se aproximar da Rebeca. Os servos desse rei filisteu, se não me engano, não lembro o nome dele, Abimelec? Acho que foi Abimelec. Eu posso estar errada, talvez foi Abimelec, mas posso estar errada. Que os servos desse rei filisteu estavam indo lá e olhavam os poços. Eles colocavam um monte de coisa nos poços e fechavam os poços.
Aí os servos de Isaac iam lá e abriam outro poço e eles iam lá e entulhavam. Só que na Bíblia fala que eles abriam vários poços e os poços eram fechados. Abriu vários poços e os poços eram fechados. Só que ele abriu tanto, insistiu tanto, que teve uma hora que os servos lá do outro filisteu, o rei filisteu, pararam de perseguir. Tipo, deixa pra lá, deixa ele lá pra lá. Então o poço que ele abriu ficou lá. Então o próprio Isaac falou que Deus me deu paz. Não foi com essas palavras, mas foi alguma coisa assim, que Deus deu a ele paz naquela terra em que ele finalmente conseguiu prosperar da maneira como ele queria. Porque ele abriu o poço para conseguir pegar água. Afinal de contas, a água é essencial. O próprio Senhor Jesus fala, ele fala, eu sou o pão e a água. Ele fala, não lembro qual versículo, ele fala que eu sou a água que dá vida, ou seja, só a água que dá vida. Não é água física, é uma água que jorra por dentro. É uma coisa espiritual, eu não sei explicar muito bem. Mas o Isaac precisava de água para poder alimentar os servos dele, porque afinal de contas eles tiravam a água do poço, e para alimentar os animais dele, não para alimentar a família dele, ele, a esposa, os filhos que eles teriam, e para alimentar os servos, que os servos também bebiam água, e para alimentar os animais. Ele abria vários poços e os poços eram fechados. Então teve uma hora que de tanto ele perseverar, deu certo. E os poços que foram entulhados, simplesmente ficaram para lá. Ficaram entulhados, o Isaac simplesmente esqueceu deles. O Isaac se concentrou naquilo que deu certo, ou seja, no poço que ele abriu, e o povo lá, os servos não foram atrás. Os servos dele abriram um poço, os servos lá do outro não foram atrás, então aquele poço ficou lá aberto. Então assim, teve uma hora que após tanto persistir, a abertura do poço lá deu certo. O que isso teria a ver com o conselho de, você aconselha e dá errado, dá certo? Não é sobre o conselho de dar certo ou dar errado, é sobre você perseverar. Por quê? Às vezes você recebe conselho não apenas de pai e mãe, mas de até mesmo de pessoas que às vezes estão na igreja e falam assim, vai que vai dar certo. Às vezes você quer insistir numa coisa, seja emprego, seja uma casa, seja a tentativa de ter filhos, que muitas vezes as pessoas querem ter filhos e não conseguem. A pessoa insiste, às vezes por meses, às vezes por anos, muitas vezes até por anos. E ela é frustrada muitas vezes, ela entra no emprego, ela sai. Ela tenta abrir uma empresa, não dá certo. Ela tenta fazer alguma outra coisa na vida, não dá certo. Tenta ter filhos, às vezes não dá certo. Conhece uma pessoa, namora com essa pessoa, não dá certo. Conhece outra pessoa, não dá certo. Com essa pessoa, não dá certo. Só que quando você coloca nas mãos de Deus, no final das contas, se você persistir, você vai encontrar a pessoa certa. Você vai conseguir parar no emprego que você quer. Se você quiser abrir uma empresa, você vai conseguir. Uma hora você vai dar certo. Se você quiser, por exemplo, muitas roupas não seriam um bom exemplo. Geralmente as coisas que você às vezes insiste muitas vezes acabam dando certo. Mas numa hora, se Deus te falou vai dar certo e você tem que persistir, você vai persistir e isso vai dar certo. Pode ser que você que assiste esse vídeo não concorde com esse raciocínio, mas isso é o que Deus está colocando no meu coração. A persistência é o que faz dar certo. Tanto é que tem um versículo na Bíblia que fala, tem necessidade de perseverança. É a palavra de Deus que fala isso. Se não me engano, Deus deu esse pensamento sobre ter necessidade de perseverança para uns apóstolos dele, eu não lembro qual foi. Mas tem um versículo, se eu não me engano, pode ser que esteja em Gálatas ou em Efésios, ou pode ser que esteja algum outro versículo que esteja lá no Novo Testamento. Depois eu vou colocar aqui para vocês que eu não lembro qual versículo é, mas é o versículo. Não, acho que está em Romanos, parece. Ou tem. Um dos livros. Tem necessidade de perseverança. Por quê? Porque ao final dos contos você vai receber a vitória, o coração na vida. É mais ou menos isso que está no versículo, né? Com essas palavras, mais ou menos isso. Por que eu tô falando mais ou menos? Porque eu não sou muito boa em decorar versículos. Por mais que eu leia a Bíblia, eu não sou boa em decorar versículos, saber o capítulo e o númerozinho que está. Então é por isso que eu falo mais ou menos isso. Mas você pode digitar no Google, por exemplo, tem necessidade de perseverança na Bíblia e você vai achar o livro e o versículo exatos. Por que eu tô falando isso? Porque a palavra aqui é a obediência aos pais. A obediência aos pais, ela vai te levar à vitória. E às vezes, você obedecer aos seus pais, pode ser que dê alguma coisa errada no caminho, porque os pais não são perfeitos. Os pais vão aconselhar aquilo que é melhor, aquilo que eles acham que é melhor para você. E nem sempre esses conselhos vão dar certo, fazer coisas boas para sua vida. Mas ainda que você esteja dando errado em alguma coisa, se você falar para Deus, Deus, não tá dando, não tá indo. Deus falar, faz outra coisa. Se Deus falar, vai assim. Se Deus falar, faz outra coisa, você falar, se fizer essa outra coisa, vai dar certo. Agora, se Deus falar, continua perseverando, e você continuar perseverando, se Deus falar, vai dar certo, é porque uma hora vai dar certo. Não importa se daqui a alguns dias, meses ou anos, não importa como. Você precisa perseverar, precisa dar certo, para dar certo. E por que eu estou falando sobre Jacó ter obedecido?
Quando Jacó chegou lá, eu vou ler no próximo capítulo, como vai ser os próximos capítulos. Primeiro vai ter o capítulo da escada, depois vai ter o capítulo que vai conhecer a Rebeca, aliás, o capítulo que vai reconhecer a Raquel, depois ali, depois você vai ver o casamento. Vamos por partes. Mas por enquanto aqui é o seguinte, para você recordar. Mesmo em fuga, o Jacó não recusou. O pai dele, que era um homem da bênção, o abençoou. Ele escutou a mãe dele, para a mãe dele falou, vai embora, e ele foi embora. Só que antes ele falou com o pai dele sabia que estava indo embora, então o pai dele o abençoou e ele não recusou a bênção. O pai dele falou que ele ia ser fecundo, que ele ia ser muito abençoado entre os irmãos dele, e ele foi fecundo e foi abençoado. E como eu já disse, como ele foi fecundo, é verdade, 12 filhos. Então ele escutou, recebeu a bênção do pai dele, ouviu a mãe dele. Parecia um momento triste, porque ele estava fugindo da casa dele, porque o irmão dele queria nele. Mas Deus usou esse caminho, que parecia um caminho torto, para abençoá-lo. Ok, que ele foi enganado pelo sogro dele, mas ainda assim isso gerou bênçãos. Por quê? Porque o filho dele, o Judá, acabou sendo obrigado numa época posteriormente a casar com a Tamar, e da Tamar teve filhos gêmeos. E desses filhos gêmeos é que veio parte da genealogia de Jesus, ou seja, aquilo que parecia torto, que parecia errado, Deus endireitou para que saísse certinho a genealogia de Jesus. Então, aquilo que parecia torto, o próprio Senhor enjeitou. Ou seja, se você confiar em Deus, por mais que alguns conselhos pareçam errados na sua vida, Jesus vai enjeitar o caminho para que a bênção que precisa chegar até você, ela chegue até você. Então, você não pode duvidar e nem desistir, porque a perseverança traz a bênção. Amém? Espero que tenha ficado bem claro no seu coração. Agora, vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais um dia de palavra abençoada. Amém? Feche os olhos e ore comigo. Senhor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais essa palavra, pelo entendimento que o Senhor dá das tuas palavras, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela vem até nós, ela trabalha naquilo que o Senhor quer que ela trabalhe e ela volta levando bênçãos, levando vida, levando salvação. Trazendo salvação até nós, trazendo vida também, trazendo bênçãos. Que essa palavra, por mais imperfeita que eu seja, Senhor, em explicar as coisas, que ainda assim essa palavra, essa explicação, possa não só vir abençoar, mas também a lembrar essa pessoa sobre obediência aos pais, por mais que às vezes eles sejam errados, mas para que ela obedeça os pais, mas que acima disso, ela procure sempre os teus conselhos, os teus ensinamentos e as tuas confirmações sobre aquilo que o Senhor quer para a vida dela. Assim como eu também busco confirmação, Senhor, que essa pessoa também possa buscar e que ela possa receber sempre a confirmação que ela tanto precisa para a vida dela. Não há mais nada que eu possa dizer aqui, nada do que o Senhor diga na sua palavra que não seja mais perfeito que isso. Então, a única coisa que eu posso dizer aqui, posso pedir pela vida das pessoas que me acompanham nesse momento, que me escutam, Senhor, aqui. A vida dela seja abençoada, abundantemente abençoada. Que o coração dela possa chegar ainda mais ao Senhor. Que mesmo diante de caminhos tortuosos e às vezes tristes, às vezes errados, que pareçam ser errados, mas que ainda assim, mesmo diante daquilo que parece ser erro, que ainda assim o Senhor venha enjeitar o caminho dela para que ela possa ser abençoada, para que ela possa abençoar outras pessoas, porque sim, mesmo que a pessoa não seja obreira, ungido, pastor, apóstolo, bispo, não importa, missionário, não precisa ser nada disso, basta apenas que o coração dessa pessoa esteja com o Senhor para que ela abençoe e para que ela também seja abençoada, porque somente alguém que é abençoado pode abençoar. Então que essa pessoa seja abençoada e que ela também venha abençoar muitas outras vidas. Que eu, com as minhas palavras, que possa ser cada vez mais usada pelo Senhor e que possa sempre abençoar a vida dessa pessoa que me ouve. Que essas palavras possam penetrar profundamente no mais profundo do coração dessa pessoa, que ela possa refletir sobre o que eu disse aqui, que possa tomar uma verdade a tua palavra, que possa ouvir do Senhor a confirmação daquilo que é certo para a vida dela e que possa seguir nos teus caminhos. Abençoa a parte dessa pessoa, envolve-a com a tua mão poderosa para proteger em todos os caminhos que ela andar. Dá a ela a direção do caminho que ela precisa seguir, segundo a sua vontade e segundo os teus ensinamentos. E que ela possa cada vez mais ser uma testemunha do teu amor e do teu poder aqui nessa terra. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Muito obrigada por essa palavra e por esse vídeo, por essa oportunidade hoje. Te agradeço do fundo do meu coração e obrigada por guardar e proteger e abençoar a vida dessa pessoa que me ouve. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Muito obrigada por me assistir até aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho.